Lisboa, nos primeiros dias de outono, tem um tipo estranho de chuva. Não forte o bastante para se chamar tempestade, mas também não leve o suficiente para ser apenas garoa. As gotículas grudavam nos telhados vermelhos, escorriam pelas ruas de pedra verde e formavam um espelho enevoado que refletia a cidade apressada. Inês Oliveira caminhava rápido pela Avenida da Liberdade, abraçando o jaleco branco de enfermeira encharcado depois do plantão noturno. O Hospital de Santa Maria nunca se esvaziava dos gemidos de dor, dos passos apressados e do cheiro de antisséptico. Ela já estava acostumada, mas o corpo cansado não conseguia esconder. Só queria chegar em casa e tomar uma tigela de caldo quente da mamãe. Pensou Inês, apressando ainda mais o passo. O pequeno apartamento da família ficava em um bairro antigo em Graça, onde as paredes manchadas contavam a história da cidade. Sua mãe, Helena, estava aposentada depois de anos como professora primária. Seu pai, Manuel, outrora carpinteiro habilidoso, agora estava acamado por causa de uma doença cardíaca cruel. Todo o peso do tratamento recaía sobre os ombros de Inês. Havia também sua irmã mais nova, Beatriz, universitária de olhos sempre brilhantes de sonhos, mas que fazia Inês sentir a responsabilidade dobrada. Naquela tarde, ao abrir a velha porta de madeira, Inês não imaginava encontrar toda a família reunida. Sobre a pequena mesa, ao lado da panela de sopa fumegante, havia um envelope elegante de cor creme, selado com cera vermelha em forma de rosa. "Chegou uma carta para você", disse Helena, com voz entre preocupação e surpresa. Carta? Hoje em dia, quem ainda manda carta? Inês franziu a testa, largando a bolsa e secando o cabelo molhado. Beatriz sussurrou, excitada. "Não é carta comum, não." Entregaram em mãos. "Parece convite de casamento. Aposto que é de alguém muito rico." Inês rasgou o lacre, intrigada. Dentro, a caligrafia elegante dizia: "Inês Oliveira, tenho a honra de convidá-la para jantar no restaurante Solar do Tejo, às 20 horas desta sexta-feira. Afonso Moreira." O silêncio pairou por alguns segundos, quebrado apenas pelo tilintar de uma colher no prato. "Afonso Moreira?" murmurou Helena. "Não é o herdeiro do grupo Moreira, dono de bancos e imóveis por todo Portugal?" Do quarto, Manuel tossiu e se esforçou para se erguer. Seus olhos cansados ainda guardavam a lucidez de quem já viveu muito. "É sim. Lembro de ter lido no jornal, o pai dele morreu no ano passado. Agora ele é um dos homens mais ricos de Lisboa." Beatriz arregalou os olhos como criança ouvindo conto de fadas. "Nossa, mana, vai que você vira uma Cinderela da vida real." Inês riu com ironia. "Não fala bobagem. Deve ser engano. Um homem como esse jamais saberia da existência de uma enfermeira anônima como eu." "Eitel." Mas, apesar das palavras, o coração dela disparava. Naquela noite, Inês não conseguiu dormir. Deitada olhando o teto descascado, ouvindo a chuva pingar nas telhas, a mente girava em perguntas. Como ele sabia seu nome? Por que a convidara? Seria uma piada cruel? A imagem do homem vinha nítida ao rosto que já vira em revistas de negócios, sempre de terno impecável e olhar frio. Diziam que Afonso Moreira era um sucesso, mas solitário, incapaz de acreditar no amor desde que perdera a esposa em um acidente. Rumores o cercavam tanto que já não se sabia o que era verdade. Ela pensou no pai ofegante todas as noites, os remédios cada vez mais caros. Na mãe mãos calejadas ainda se virando com cada centavo. Na irmã olhos cheios de sonhos, mas que poderiam se apagar se a mensalidade da faculdade não fosse paga. Seria aquilo uma chance ou uma armadilha? O dia marcado chegou rápido. Inês pediu emprestado um vestido azul claro da vizinha já gasto, mas ainda elegante. Prendeu o cabelo num coque simples. Maquiou-se levemente para esconder as olheiras de tantas noites em claro. Ao entrar no restaurante Solar do Tejo, sentiu-se deslocada. Lustres de cristal reluziam, taças cintilavam à luz de velas, e violinos enchiam o ar com melodia suave. A elite lisboeta ocupava o salão com risos contidos e taças de vinho. Um garçom a conduziu até a mesa reservada. Lá estava Afonso Moreira alto, imponente, expressão serena, olhos negros e profundos que pareciam atravessar seus pensamentos. "Inês Oliveira."
Ele se levantou e estendeu a mão. Sua voz era grave e calorosa, mas guardava uma distância. Obrigado por aceitar o convite. Inês se sentou, tentando manter a calma. Para ser sincera, não entendo por que estou aqui. Como o senhor me conhece? Um sorriso breve tocou os lábios dele. Tenho meus meios de saber o que quero. A resposta gelou a espinha dela, mas logo o olhar de Afonso suavizou. Você é enfermeira em Santa Maria. Tenho amigos que foram cuidados por você. Falaram de você, com respeito. Inês se surpreendeu. Ninguém nunca elogiara assim seu trabalho, mas não foi só por isso que a convidei. Afonso fez uma pausa, tamborilando o dedo na taça. Preciso de algo, e acredito que você é a única que pode me ajudar. Inês franziu a testa, sem saber se deveria ter esperança ou medo. Do lado de fora, a chuva fina continuava a cair. A luz amarela refletia no vidro, iluminando o rosto de duas pessoas de mundos tão diferentes, prestes a se cruzar pelo destino. O ambiente do restaurante luxuoso fazia Inês sentir-se uma intrusa. O tilintar das taças de vinho, as conversas contidas de senhoras e senhores em trajes elegantes, tudo parecia distante da jovem enfermeira acostumada ao jaleco branco impregnado de antisséptico. Afonso Moreira estava à sua frente, postura tranquila e olhar indecifrável. Aquele homem era famoso em toda Lisboa, mas naquele momento não era a figura das capas de revistas de economia, e sim um enigma que fazia o coração de Inês acelerar. O garçom serviu vinho tinto, o aroma suave se espalhou no ar. Afonso ergueu a taça, sorriu de leve. Fique à vontade. Hoje à noite quero apenas conversar. Inês tentou sorrir em resposta, mas sua mão, escondida no colo, estava cerrada. E que assunto é tão importante a ponto de um homem como o senhor convidar uma enfermeira comum como eu? Afonso ficou em silêncio alguns segundos, medindo as palavras. Então pousou a taça e fixou nela os olhos escuros. Preciso de uma esposa. Algo? A frase curta cortou o ar como uma lâmina. Inês arregalou os olhos. Desculpe, o que o senhor disse? Preciso me casar, repetiu Afonso, a voz firme. E quero que você seja minha esposa. Inês riu nervosa, a gargalhada carregada de incredulidade. Está brincando? Nunca nos vimos antes. Eu não sou ninguém no seu mundo. Por que eu? Ele apoiou o cotovelo na mesa, inclinando-se ligeiramente. Meu pai deixou um testamento. Nele, minha herança só se mantém se eu me casar antes dos 40 anos. Caso contrário, tudo irá para parentes que só esperam minha queda. Falta pouco mais de um ano, e não pretendo deixar o patrimônio da minha família escapar. Inês ficou atônita. Parecia história de romance, mas o olhar dele era sério demais para ser invenção. O senhor poderia escolher qualquer mulher da alta sociedade. Ela balançou a cabeça. Uma modelo, uma herdeira rica. Por que eu? Depois de uma pausa, Afonso respondeu. Exatamente porque você não pertence a esse mundo. Você não é gananciosa, não é cegada pela fama. Preciso de um casamento, de conveniência, sem amor, sem amarras duradouras, apenas 2 anos. Depois, cada um segue seu caminho. O sangue de Inês gelou. Ele falava como se tratasse de uma negociação de negócios. O senhor acha que casamento é um jogo? Sua voz tremia de indignação. Afonso permaneceu sereno, como se previsse a reação. Entendo que soe cruel, mas não procuro amor. Perdi a única mulher que amei. A voz dele falhou por um instante antes de prosseguir. Não quero sentir isso de novo. O nome de Sofia não foi citado, mas Inês sabia. Aquela sombra ainda pairava sobre ele. Ela respirou fundo, tentando se recompor. E quanto a mim, o senhor sabe algo sobre minha vida, minha família, meus sonhos? O olhar dele se intensificou. Agora mais grave. Sei que seu pai está gravemente doente e precisa de cirurgia urgente. Sei que sua família está afundada em dívidas médicas. Sei que o salário de enfermeira não cobre tudo. O coração de Inês apertou. Como ele sabia tanto? O senhor investigou minha vida? Perguntou entre raiva e medo. Precisei ter certeza. Ele admitiu sem rodeios. Estou disposto a pagar 1 milhão de euros, o bastante para custear a operação do seu pai, quitar todas as dívidas e garantir os estudos da sua irmã. Em troca, você só precisa ser minha esposa. Por 2 anos.
A cabeça de Inês girava. 1 milhão de euros, uma fortuna impensável. Dinheiro capaz de salvar seu pai, sustentar sua família, manter vivos os sonhos da irmã, mas o preço seria um casamento falso, uma vida acorrentada a ele. O senhor realmente acha que vou aceitar? A voz dela saiu embargada. Acredito que você é prática e acredito que fará de tudo para salvar sua família, respondeu Afonso com firmeza. Do lado de fora, a chuva engrossava, batendo nos vidros como tambores que ecoavam no peito de Inês. Ela queria levantar-se e sair, mas as pernas pesavam. No olhar dele, havia solidão gelada, como um abismo pronto para engolir quem ousasse se aproximar. Preciso de tempo para pensar, sussurrou enfim. Afonso assentiu, como se já esperasse. Pousou um cartão sobre a mesa e disse, a voz grave sobre o som da chuva, você tem 1 semana. Depois preciso da sua resposta. De volta às ruas molhadas, Inês caminhava sem se importar com a roupa encharcada e o frio na pele. As palavras dele ecoavam. 1 milhão de euros, 2 anos, um casamento sem amor. Quando chegou em casa, a mãe e a irmã correram a perguntar. Inês apenas balançou a cabeça, forçando um sorriso. Foi só um jantar, nada de importante. Mas naquela noite, sentada à beira da cama do pai, observando sua respiração ofegante, o dilema corroía o coração dela. Se aceitasse, poderia salvá-lo. Se recusasse, o que aconteceria com a família? A pergunta martelava, implacável, a cada batida do coração. E, no escuro, Inês entendeu. Sua vida havia acabado de chegar a um cruzamento sem retorno. Durante 1 semana após aquela noite no restaurante luxuoso, Inês viveu em estado de torpor. O trabalho no hospital seguia sua rotina: trocar curativos, distribuir medicamentos, acalmar pacientes ansiosos, mas em sua mente havia apenas uma pergunta. Deveria aceitar a proposta de Afonso Moreira? Ela tentou fugir do pensamento, repetindo a si mesma que recusaria, que casamento não podia se transformar em mercadoria. Mas toda vez que olhava o pai deitado, cada vez mais frágil, ou ouvia os soluços contidos da mãe na cozinha, incapaz de pagar as contas, sua resolução vacilava. 1 milhão de euros, 2 anos, uma chance de salvar a família. Na quinta-feira à noite, Inês sentou-se na varanda do pequeno apartamento, contemplando as luzes amarelas de Lisboa. A irmã Beatriz estava no quarto estudando para as provas finais, mas Inês sabia que ela pensava seriamente em abandonar a faculdade para ajudar em casa. Mana, você acha que se eu trabalhar como garçonete no café perto da faculdade, ajudaria a mamãe? A voz de Beatriz veio suave. O coração de Inês se apertou. A menina tinha apenas 18 anos, deveria viver despreocupada, mas já carregava o peso de adulta. Não, você precisa continuar estudando, disse Inês firme, embora por dentro estivesse vazia. O dinheiro eu vou dar um jeito, mas você já trabalha demais. Inês desviou o rosto para que a irmã não visse seus olhos marejados. A frase de Afonso ecoou em sua mente como um sussurro insistente. Acho que você fará de tudo para salvar sua família. No sábado, durante o plantão, Inês recebeu uma mensagem. Afonso Moreira. O prazo está acabando. Quero encontrar-la hoje 20 horas no meu escritório. Traga sua resposta. As mãos dela tremeram. Guardou o celular, mas durante todo o turno não conseguiu parar de olhar o relógio na parede. Às 8 em ponto, Inês estava diante do prédio envidraçado com o nome Moreira Holdings. O segurança já tinha sua identificação na lista e a conduziu até a cobertura. O escritório se abriu. Afonso estava de pé junto à janela panorâmica, Lisboa iluminada às suas costas. Ele se virou, os olhos penetrantes cravados nela. Você veio, disse, a voz calma, mas carregada de expectativa. Qual é a resposta? Inês engoliu em seco, todo o corpo em tensão, como se o destino pesasse sobre seus ombros. Antes de responder, respirou fundo. Tenho algumas condições. Pela primeira vez, Afonso pareceu surpreso, mas assentiu. Fail. Primeiro, você deve transferir de imediato o valor inicial para que meu pai seja operado. Não assinarei nada antes de vê-lo seguro. Feito, respondeu sem hesitar. Segundo, quero liberdade para visitar minha família sempre que precisar.
Não aceitarei viver em uma gaiola dourada. Concordo. Terceiro, a voz de Inês vacilou, mas ela prosseguiu. Se em algum momento nesses 2 anos, um de nós não aguentar e quiser desistir, o casamento deve terminar sem amarras, sem prejudicar minha família. Afonso silenciou por alguns segundos, o olhar obscurecido. Por fim assentiu. Desde que você não revele a ninguém os termos originais. Aceito. Oh. O ar pareceu congelar. O coração de Inês batia descompassado. Então, ela fechou os olhos por um instante. Eu aceito. As palavras cortaram todas as rotas de fuga. Afonso se aproximou, estendendo a mão, acordo fechado. A mão dele era grande, quente e firme. Inês hesitou, mas acabou tocando. Um arrepio estranho percorreu seu corpo. Tentou recuar, mas ele a segurou, o olhar fixo. Você não vai se arrepender, murmurou, numa mistura de promessa e ordem. 3 dias depois, o contrato matrimonial foi assinado discretamente no escritório de seu advogado. Nada de flores, vestidos de noiva ou testemunhas emocionadas. Apenas papéis, assinaturas e 2 corações em turbulência. Inês firmou seu nome com a mão trêmula. Afonso observou, depois pousou a mão em suas costas, gesto mais de posse do que de consolo. A partir de agora, você é minha esposa, declarou. As palavras tiraram-lhe o ar. Minha esposa, um papel novo, um papel que talvez ela nunca conseguisse desempenhar. Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou a mãe arrumando roupas numa mala pequena. Inês, o hospital ligou. Conseguiram vaga para a cirurgia do seu pai. Mas precisamos pagar quase tudo adiantado. Inês segurou a mão da mãe. Não se preocupe. O dinheiro já está garantido. Como? Como você conseguiu? Maria regalou os olhos. A filha apenas mordeu os lábios, mantendo-se firme. Encontrei alguém disposto a ajudar. Vai dar tudo certo. A mãe quis insistir, mas o olhar decidido de Inês a fez calar. Naquele instante, ela sabia que havia entrado num redemoinho sem volta. À noite, deitada, olhos fixos no teto, Inês ouvia a chuva fina, igual à do primeiro encontro com Afonso. Sussurrou para si mesma. Começou. Um casamento falso. Mas talvez, às vezes, seja preciso sacrificar tudo para salvar quem amamos. Seu coração tremia, mas no fundo da escuridão, outra voz sussurrava. Perigosa. Será que isso realmente será apenas um fingimento? Lisboa amanheceu coberta de névoa úmida. Inês estava diante do espelho, o cabelo preso em um coque simples, o rosto maquiado de forma tão leve que quase parecia natural. Vestia um traje branco escolhido pela assistente de Afonso, não havia renda, nem véu, nem grinalda. Apenas seda lisa, sóbria o suficiente para comparecer diante do tabelião. Talvez este seja o casamento mais estranho do mundo, pensou, encarando os próprios olhos refletidos. Não havia brilho de noiva feliz, apenas a sombra da ansiedade e o peso da responsabilidade. A cerimônia ocorreu numa pequena sala de reuniões do escritório de advocacia dos Moreira. Além de Afonso, Inês e o tabelião, havia apenas 2 testemunhas contratadas para dar validade ao ato. Afonso usava um terno azul marinho, gravata no mesmo tom, a expressão serena de quem participava de uma reunião de negócios. Quando o tabelião perguntou, Senhor Afonso Moreira, aceita a senhorita Inês Oliveira como sua esposa legítima? Ele respondeu, aceito. Seco, firme, sem a menor hesitação. Chegou a vez de Inês. A garganta se apertou. Uma parte dela queria fugir dali, mas a imagem do pai no leito, da mãe exausta, da irmã com sonhos por um fio, veio à tona. Aceito, disse ela, num fio de voz, mas suficiente para ser ouvido. A caneta tremia em sua mão ao assinar o registro de casamento. Quando a tinta secou, Inês compreendeu. Todos os caminhos de volta haviam desaparecido. Após a cerimônia, Afonso se aproximou, pousando a mão em suas costas num gesto quase automático. Inês estremeceu. Ele inclinou-se e encostou os lábios em sua face, como mandava o protocolo. Um beijo breve, quase indiferente, mas cujo sopro sobre sua pele fez o coração dela perder o compasso. Bem-vinda à nova vida, senhora Moreira, disse, baixo e constante. O modo como pronunciou o novo nome dela a deixou confusa.
entre orgulho e aperto no peito. Ao saírem do prédio, viram jornalistas aguardando do outro lado da rua. Embora tivessem tentado manter segredo, a notícia vazara. Flashes dispararam. Perguntas foram lançadas como dardos. Senhor Moreira, este casamento é real ou apenas um contrato? Quem é essa moça? O que tem de especial para conquistar um homem como o senhor? Afonso apertou de leve a mão de Inês, puxando-a para perto, protegendo-a com sua estatura imponente. Não respondeu nada, apenas a conduziu até o carro. E Inês, naquele instante, sentiu uma estranha segurança mesmo sabendo que tudo não passava de encenação. À noite, foram para a cobertura com vista para o Tejo. O apartamento era tão vasto e luxuoso que Inês se sentiu perdida, como hóspede de um hotel 5 estrelas. Móveis caros, quadros nas paredes, taças de cristal. Afonso abriu a porta de um dos quartos. Este será o seu. Se precisar de algo, fale com a governanta. Inês assentiu, aliviada por não terem de dividir o mesmo espaço. Mas ele acrescentou: em breve viajaremos ao Algarve. Lua de mel. Aos olhos do público precisamos parecer um casal feliz. Prepare-se. Ela piscou. Surpresa. Quer que eu finga? Não. Afonso respondeu, os olhos negros e profundos. Quero que seja real. Pelo menos, enquanto estivermos sob olhares alheios. As palavras atingiram Inês como um nó no peito, real, mas não de verdade. Naquela noite, deitada na cama ampla coberta por lençóis de seda branca, ela não conseguiu dormir. O silêncio era pesado, diferente dos ruídos familiares do bairro antigo. Sentia a falta da tosse do pai, do cheiro de sopa quente da mãe, do canto suave de Beatriz estudando. Agora era esposa de um dos homens mais poderosos de Portugal. Mas por que se sentia mais só do que nunca? No dia seguinte, Afonso a levou para visitar os pais dela. O senhor Manuel acabara de passar pela primeira cirurgia, o rosto pálido, mas o olhar aceso de esperança. Pai, Inês apertou-lhe a mão. Ele sorriu fraco, desviando os olhos para Afonso ao lado. Você fez isso, por mim não foi? Inês mordeu os lábios, incapaz de responder. Minha filha tola, suspirou Manuel. Casamento não se compra com dinheiro. Só desejo que você seja feliz. Não se sacrifique demais. As lágrimas escorreram pelo rosto de Inês. Ela apertou mais forte a mão dele e murmurou. E eu vou ficar bem, prometo. Atrás, Afonso permaneceu calado, mas quando seus olhares se cruzaram, Inês percebeu uma faísca inesperada. Talvez até ele não tivesse certeza de que estava no caminho certo. Na última noite em Lisboa, antes de partirem para o Algarve, Inês ficou na varanda observando as luzes da cidade. Afonso se aproximou com uma taça de vinho na mão. Está com medo? Perguntou. Sim, ela admitiu. Tudo aconteceu rápido demais. Não sei quanto tempo consigo sustentar isso. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois disse, eu também não sei. Mas prometo uma coisa. Você e sua família estarão seguros. É a única certeza que tenho. Inês voltou o rosto para ele. Na penumbra, os olhos dele não eram frios, mas estranhamente sinceros. Uma brisa leve soprou, e por um momento entre dois mundos opostos, Inês sentiu que naquela união de papel, talvez uma semente tivesse sido plantada, uma semente que ela ainda não ousava nomear. O carro os levou para fora de Lisboa, seguindo pelas estradas costeiras. O céu de setembro estava límpido. A brisa marinha entrava pela janela trazendo o cheiro salgado do mar e o perfume das flores silvestres. Inês, ao lado, observava em silêncio as falésias douradas do Algarve surgirem no horizonte. Afonso estava ao seu lado, olhos fixos no laptop. Durante todo o percurso, só levantou a cabeça algumas vezes para trocar rápidas palavras com o assistente. Para Inês, mantinha uma distância educada, mas fria. Quando o carro parou diante de um resort à beira da praia da Marinha, Inês quase prendeu a respiração. Escadas de pedra levavam à areia branca e fina, o mar verde esmeralda tão cristalino que se via ao fundo. O cenário era paradisíaco, mas no coração dela havia inquietação. Aquele lugar não era apenas um refúgio, era também um palco. Na primeira noite, participaram de um jantar organizado pelo resort para hóspedes da alta sociedade. Inês vestia o vestido vermelho que a stylist pessoal havia separado. Ao descer ao salão,
Percebeu o olhar de Afonso vacilar por um instante rápido, antes de voltar à habitual serenidade. Ele se aproximou, estendeu a mão. Vamos, senhora Moreira. Inês colocou a mão na dele, sentindo o calor firme da pele. Entraram sob a luz dos lustres, sob olhares curiosos. O herdeiro dos Moreira, conhecido como o viúvo distante, agora aparecia com uma jovem esposa delicada. Sussurros se espalhavam, mas Afonso apenas apertou de leve a mão de Inês, como quem lembrava: não esqueça o papel que representamos. Durante todo o jantar, ele se inclinava para sussurrar em seu ouvido, às vezes uma pergunta trivial, às vezes uma piada suave que a fazia sorrir. Aos olhos de todos, eram um casal apaixonado, mas Inês sabia a verdade. Era encenação. O problema era que seu coração começava a esquecer a diferença entre o falso e o real. Naquela noite, de volta ao quarto, Inês parou na varanda. O mar rugia em ondas compassadas, a lua brilhava no alto, espalhando prata sobre a areia infinita. Está cansada? A voz de Afonso soou atrás dela. Ele havia retirado a gravata, o semblante menos rígido do que em público. Não, só. É difícil acreditar. Parece um sonho estranho, confessou. Ele se aproximou, silenciou por alguns segundos e disse: eu odeio jantares como aquele. Rostos falsos por todos os lados. Mas hoje, com você, foi mais suportável. Inês se surpreendeu. Era a primeira vez que ele dizia algo verdadeiro. Virou-se, e a lua suavizava seus traços, quase ternos. Estavam tão próximos que ela podia sentir a respiração dele. O coração dela acelerou, imaginando que ele fosse beijá-la. Mas Afonso desviou, servindo 2 taças de vinho. Devemos descansar. Amanhã tem o passeio de barco, disse, entregando-lhe uma taça. Inês aceitou, escondendo a pontada de decepção. No dia seguinte, subiram a bordo de um barco. O mar do Algarve cintilava, o vento forte fazia o cabelo de Inês voar. Afonso, ao lado, apoiou a mão em seu ombro para que ela não perdesse o equilíbrio. É lindo, ela exclamou, os olhos brilhando. É, ele respondeu curto, mas não olhava para o mar, olhava para ela. O olhar dele a fez corar. Virou o rosto, mas o coração latejava dolorosamente. Na terceira noite, após um longo dia, Inês encontrou Afonso sentado diante da janela, taça de vinho nas mãos, o olhar perdido na escuridão do mar. Afonso? Chamou Bale. Ele demorou a responder. Finalmente, murmurou com a voz carregada de tristeza: eu já estive aqui com Sofia. O nome caiu como pedra no silêncio. Inês permaneceu muda, sem saber o que dizer. Prometi levá-la pelo mundo, mas o acidente veio antes. Ainda lembro dos olhos dela. Na última noite, a voz dele se quebrou. Inês se aproximou. Após breve hesitação, pousou a mão em seu ombro. Eu não posso substituí-la. Mas, se precisar de alguém que ouça, eu estou aqui. Ele levantou o rosto, e seus olhares se encontraram. O espaço entre eles desapareceu. Afonso ergueu a mão, roçou os dedos na face dela. O ar pareceu aquecer. Então ele a beijou. Um beijo súbito, suave mas intenso. Inês estremeceu, o coração disparado. Sabia que deveria recuar, lembrar-se do contrato, mas corpo e alma traíram a razão. Quando se afastaram, ela arfava, os olhos cheios de incerteza. Nós não deveríamos. Afonso murmurou, a voz rouca, talvez nem tudo esteja sob nosso controle. Lá fora, as ondas continuavam a se quebrar na areia, testemunhas silenciosas do instante em que um casamento de fachada começou a se tornar algo real. O mar do Algarve, em setembro, tem uma beleza estranha ao mesmo tempo suave e misteriosa. O sol da tarde parecia um enorme rubi, mergulhando lentamente no horizonte e deixando sobre a água faixas de luz cintilante, ora vermelhas, ora douradas, depois arroxeadas. As ondas tocavam suavemente a areia branca, deixando espuma fina como fitas de seda prateada. Nesse cenário, Inês desceu do carro ao lado de Afonso, com o coração acelerado, dividida entre expectativa e apreensão. Era a primeira viagem deles depois de meses de trabalho intenso e turbulências familiares. Afonso quis levar, lá ao Algarve, para participar de um grande evento beneficente patrocinado pelo Grupo Moreira e também para que tivessem um pouco de tempo a sós.
Inês depositava todas as esperanças naquela viagem. Queria acreditar que seria o momento de fortalecerem os laços, de sentir-se realmente a única no coração do marido. Mas, ao entrar no resort luxuoso à beira-mar, uma corrente fria percorreu a espinha de Inês. Não vinha do oceano, mas dos olhares curiosos ao redor e dos sussurros disfarçados que se espalhavam assim que viam Afonso. É ele, o viúvo de Catarina. Sim, dizem que agora se casou com uma enfermeira. Bem diferente de Catarina, não é? Inês fingiu não ouvir, mas cada palavra era como uma agulha cravada no peito. Catarina. Aquele nome parecia nunca ter deixado de existir. Embora morta há anos, sua sombra ainda pairava sobre cada conversa, cada comparação cruel que a sociedade fazia em relação a Inês. O jantar de gala foi realizado ao ar livre, na praia. Mesas longas cobertas com toalhas brancas, taças de cristal reluzindo sob a luz dourada das lanternas. Homens de terno impecável, mulheres em vestidos deslumbrantes. A atmosfera era elegante e carregada de julgamentos velados. Inês vestia o vestido azul que Afonso lhe dera, simples e elegante. Não era de seu costume frequentar ambientes tão glamourosos, mas aquela noite tentou sorrir, segurar firme a mão do marido, como quem dizia em silêncio: "Sou a esposa dele, somos um casal." Afonso, como sempre, sereno e cortês, cumprimentava empresários, políticos, conhecidos, mas não soltava a mão de Inês em momento algum. Esse gesto lhe dava algum alívio, até que uma voz surgiu atrás deles. "Afonso, quanto tempo?" Inês se virou e sentiu o chão sumir sob os pés. Diante deles estava uma mulher de pouco mais de 30 anos, alta, loira, penteado impecável, maquiagem sofisticada. O vestido vermelho, justo, ressaltava cada curva, mas o mais marcante eram os olhos, seguros, altivos, levemente cortantes. Por um segundo, Inês pensou: "Catarina", mas logo se corrigiu. Catarina estava morta. Afonso franziu a testa. Patrícia, a irmã de Catarina. Inês congelou. Era isso. O rosto tão parecido não era ilusão. Patrícia, de quem ouvira falar, mas nunca tinha visto, agora estava ali, encarnando de forma cruel a lembrança do passado. Patrícia sorriu, mas sem calor. "Não imaginei que viria ao Algarve, muito menos que o veria com sua nova esposa." O olhar dela deslizou até Inês, afiado como lâmina. Por um instante, Inês se sentiu pequena, deslocada, observada por todos ao redor. Patrícia se aproximou, beijou a face de Afonso no cumprimento europeu, e o contato durou mais que o necessário. "Você continua o mesmo, Afonso. Elegante e imperturbável. Só lamento." Os olhos dela passaram por Inês, ponto que já não esteja ao lado da minha irmã. A frase perfurou Inês como faca. Tentou manter o sorriso, mas a mão que segurava a de Afonso tremia. Ele apertou seus dedos em resposta e firme declarou: "Catarina se foi. A vida precisa seguir. Esta é a Inês, minha esposa." Patrícia ergueu as sobrancelhas, como se aquilo fosse inverossímil. "Uma enfermeira, não é?" Ouvi falar. "Interessante. Minha irmã sempre escolheu festas luxuosas, e você agora escolhe alguém tão simples. Está buscando contraste?" Inês quis responder, mas a garganta travou. Podia sentir os olhares dos convidados, ávidos pelo espetáculo. Afonso manteve a calma, embora seus olhos brilhassem frios. "Não escolhi Inês por contraste com Catarina. Escolhi porque ela é quem é." O coração de Inês se aqueceu com aquelas palavras, mas Patrícia riu com desdém. "Ser quem é? Às vezes, o amor não passa de uma fuga da sombra do passado." Essas palavras ecoaram na mente de Inês pelo resto da noite. Podia sorrir, conversar, fingir naturalidade, mas dentro dela a pergunta repetia-se sem cessar. A sombra do passado. Ao fim do evento, já tarde, Afonso a acompanhou pela praia até o resort. O som das ondas e a lua alta eram testemunhas silenciosas. Inês, tomada pela angústia, perguntou: "Você ainda ama Catarina?" Ele parou, encarando-a com seriedade. "Inês, vou sempre respeitar Catarina como parte da minha história, mas amar, não. Quem eu amo, com quem quero viver, é você. Mas eu..." A voz dela vacilou.
Tenho medo de ser apenas uma sombra, de que todos, até eu mesma, me vejam como substituta. Afonso pousou as mãos sobre seus ombros. Firme. Escute, você não é sombra. Você é a luz que me tirou da escuridão. Sem você, eu estaria preso ao passado. Você é meu présent, meu futuro. Inês queria acreditar, mas ainda via em pensamento o sorriso de Patrícia, os cochichos, o nome de Catarina como fantasma. Na manhã seguinte, Afonso estava em reunião online. Inês caminhava sozinha pela praia, buscando clareza. Mas Patrícia surgiu impecável, como se o acaso a tivesse guiado. Queria ver de perto a mulher que substituiu minha irmã. Não substituí ninguém, só vivo minha vida. Inês respondeu, firme. Patrícia riu. O mundo não vê assim. Para eles, você é apenas sombra. Um alívio conveniente para Afonso. Que me fazia desistir. Não preciso. Com o tempo você mesma vai perceber. Inês sentiu a raiva subir, mas respirou fundo. Talvez eu não seja deslumbrante como Catarina, nem pertença ao seu mundo. Mas sei uma coisa. Afonso me escolheu por ser eu mesma, e não vou permitir que me tirem essa certeza. Por um instante, Patrícia hesitou, mas sorriu de lado. Interessante, mais forte do que pensei. Vamos ver até onde. E se afastou, deixando Inês trêmula, mas mais decidida. Naquela noite, em um jantar à beira-mar, Patrícia voltou a provocar. Revelou diante de Inês que Catarina estivera grávida antes de morrer, mas que o bebê não nascera. O impacto foi devastador. Inês olhou para Afonso em choque. Ele, firme, respondeu, chega, Patrícia. Não vou permitir que use o passado para feri-la. Embo. E confirmou, mais tarde, em particular, sim, Catarina engravidara, mas o destino a levou. Inês, não procurei você para substituir ninguém. Procurei porque amo você. Ela chorou, dividida entre a dor e a vontade de acreditar. Nos dias seguintes, Patrícia ainda rondou. Mas em cada ocasião, Afonso segurava a mão de Inês. Apresentava, sem hesitar, como a mulher que amo. No encerramento da gala, Patrícia tentou provocar mais uma vez. E Afonso, diante de todos, declarou em voz firme, Catarina fez parte do meu passado, mas Inês é quem me devolveu a vida. E eu a escolheria, 1000 vezes, sempre. O salão aplaudiu. Inês chorava, mas de felicidade. Patrícia saiu, derrotada. De volta ao quarto, na varanda diante do mar, Afonso a abraçou. Chega de segredos. Vamos enfrentar tudo juntos. Não tenho medo do seu passado, só de perder você. Inês sussurrou. Ela a beijou na testa. Nunca vai me perder. Catarina é o ontem. Você é meu hoje, meu amanhã. E naquela noite, o som das ondas parecia finalmente trazer paz. O carro vindo do Algarve levou Inês e Afonso de volta ao interior do Alentejo, onde a Quinta da Esperança, a vasta propriedade da família Moreira, se erguia orgulhosa no meio de campos verdes sem fim, bem diferente da agitação de Lisboa ou do luxo dos resorts à beira-mar. Este lugar tinha uma paz antiga, casas caiadas de branco, telhados vermelhos, parreiras lançando sombra sobre os alpendres e, ao longe, fileiras de oliveiras que se estendiam até o horizonte. Inês se sentou junto à janela, contemplando em silêncio a paisagem. Era a primeira vez que punha os pés em um lugar tão imenso. O sentimento era de fascínio, mas também de estranheza. Afonso, percebendo o silêncio da esposa, disse suavemente, você vai se acostumar. A Quinta da Esperança é o coração da minha família. Aqui não se trata apenas de terras ou de gado. É história, é memória, e a partir de agora, também é sua casa. A frase aqueceu o coração de Inês. Minha casa. Ela nunca pensou que ouviria isso de Afonso. Quando o carro atravessou o grande portão, foram recebidos por Dona Graça, governanta de longa data, de semblante bondoso, cabelos grisalhos presos com cuidado. Ela se curvou, sorrindo com doçura. Seja bem-vinda, senhora Inês. A partir de hoje, a senhora também faz parte desta quinta. Ao lado estava o senhor Duarte, administrador da fazenda. Alto, pele queimada de sol, mãos calejadas, mas olhos brilhando de lealdade. Ele fez um aceno com a cabeça para Inês. A voz grave, fique tranquila, senhora. Aqui, cuidaremos da senhora como da família.
Inês sorriu em resposta, sentindo-se mais leve. Nos primeiros dias, ela explorou a propriedade. Pela manhã, o sol dourado cobria os campos onde o gado leiteiro pastava tranquilo. Ao longe, o sino da pequena capela ressoava. À tarde, o vento trazia o perfume da lavanda dos campos vizinhos. Tudo parecia uma pintura viva. Inês ajudava a Dona Graça na cozinha, aprendendo a preparar pratos tradicionais, bacalhau com natas, sopa de pedra, pão alentejano assado no forno. Logo, os empregados passaram a admirar a simplicidade e o sorriso sincero dela. Numa tarde, enquanto Afonso supervisionava os campos, Inês acompanhou o senhor Duarte até o estábulo. Ela notou que algumas vacas pareciam debilitadas, respiravam com dificuldade, olhos turvos, sem apetite. Elas não parecem bem, disse Inês suavemente. Duarte assentiu, preocupado. Também achei. Mas o veterinário da região só virá daqui a alguns dias. Inês franziu a testa. Com sua experiência de enfermeira, reconheceu sintomas de uma infecção respiratória. Ela sugeriu: posso fazer alguns cuidados básicos, pelo menos para estabilizá-las até a chegada do veterinário. Naquela noite, Inês e alguns trabalhadores começaram os cuidados. Ela preparou solução salina para higienizar o estábulo, orientou a separar os animais mais fracos e procurou no armário de medicamentos veterinários alguns antibióticos comuns. Duarte observava. Admirado com a forma como ela coordenava o trabalho, parece que a senhora nasceu para este lugar. Inês sorriu, exausta. Só estou fazendo o que sei. No hospital, pacientes humanos ou animais, todos precisam de cuidado. Afonso voltou tarde e encontrou Inês ajoelhada, tratando da ferida de um bezerro. A luz amarela iluminava seu rosto coberto de suor, mas os olhos brilhavam de determinação. Naquele instante, seu coração se apertou. Ela não era apenas a esposa de contrato. Era a mulher que fazia aquela propriedade inteira florescer. Ele se aproximou e a ajudou a se levantar. Você não precisa se esforçar tanto. Inês balançou a cabeça, sorrindo com doçura. Se este é o meu lar, então também é a minha responsabilidade. Afonso olhou fundo em seus olhos, sentindo uma mistura de ternura e estranheza se espalhar pelo corpo. Não disse mais nada, apenas apertou a mão dela, como se quisesse reter aquele momento. 3 dias depois, o veterinário chegou. Após examinar, confirmou. Graças às medidas de emergência, o rebanho estava salvo da epidemia. Ele apertou a mão de Inês, elogiando sem parar. A notícia se espalhou pela quinta. Todos passaram a olhar para Inês com respeito. Dona Graça exclamou: que Deus a abençoe, senhora. Sem a senhora, teríamos tido grandes perdas. Inês corou, respondendo com humildade: só fiz o que estava ao meu alcance. Mas por dentro, sentiu um orgulho discreto. Pela primeira vez, realmente se sentia parte daquele lugar. Naquela noite, Afonso reuniu todos os empregados no salão principal para comemorar. Ergueu a taça de vinho, a voz firme. Superamos uma provação, e o mérito maior é de Inês, que não hesitou em arregaçar as mangas e salvar nosso rebanho. Todos aplaudiram de pé. Inês, encabulada, sorriu feliz. Afonso virou-se para ela, erguendo a taça. Nos olhos dele brilhava um orgulho que ela jamais havia visto. Naquele instante, Inês percebeu: o amor não nasce apenas de juras doces, mas da parceria nas dificuldades. E naquela propriedade imensa, a semente do amor deles crescia mais forte do que nunca. Naquela mesma noite, a casa grande da Quinta da Esperança estava incomumente animada. A mesa longa, coberta de toalha branca impecável, iluminada por velas tremeluzentes. Sobre ela, pratos tradicionais: bacalhau assado, sopa de feijão, pão alentejano quentinho. Dona Graça e os empregados iam e vinham, trazendo mais vinho da adega. Era o primeiro jantar em família desde a chegada de Inês. Além dela e de Afonso, estavam presentes Dona Helena, mãe de Afonso, cabelos grisalhos elegantes, olhar severo mas afetuoso, e alguns parentes próximos. Inês sentou-se ao lado de Afonso, com o coração levemente tenso, mas também aquecido pela atmosfera de união. A conversa girava em torno da recente epidemia. Todos elogiavam a rapidez de Inês. Helena sorriu, olhando-a com carinho. Você é uma verdadeira bênção enviada a Afonso. Estou realmente feliz em
Lá, aqui. Inês correu, murmurando. Só fiz o que pude. O ambiente estava alegre, risadas ecoando pelo salão. Mas então, ao encher a segunda taça de vinho, Helena pousou a mão sobre a mesa e olhou diretamente para o casal. Já pensaram em me dar um neto? O silêncio caiu. Inês congelou. Afonso empalideceu. Helena continuou. A voz doce mais firme. Não quero pressionar, mas a família precisa de um herdeiro. Já estou velha e o maior desejo da minha vida é segurar meu neto antes de partir. Inês abaixou a cabeça, o coração disparado. A pergunta a atingiu em cheio. Nunca havia pensado em ser mãe nessas circunstâncias. Um casamento de contrato, um amor ainda cheio de incertezas. Afonso pousou a taça com força. O som ecoou, assustando a todos. Mãe, por favor, não fale mais disso. Helena franziu o senho. Afonso, só quero o melhor para você. Por que essa reação? Afonso respirou fundo, levantou-se. Sua voz era grave, mas trêmula, porque a senhora sabe que Sofia esteve grávida e também sabe que eu perdi o bebê junto com ela. O peso caiu sobre a mesa. Helena abaixou os olhos, tomada pela tristeza. Inês ficou paralisada. Era a primeira vez que ouvia Afonso revelar essa dor diante de todos. Ele prosseguiu, a voz embargada. Eu não posso. Não quero ouvir falar de filhos. Essa ferida ainda não cicatrizou. E saiu da sala, deixando o silêncio pairando. Inês permaneceu imóvel, o coração em tumulto. Entendia a reação dele, mas a dor a atravessava. Nunca o vira tão vulnerável. E percebeu, por trás da calma e da frieza, Afonso carregava cicatrizes profundas. Depois do jantar, Inês saiu em silêncio até o jardim. Encontrou-o junto ao lago, a lua refletindo em seu rosto sombrio. Afonso, chamou baixinho. Ele não se virou, apenas suspirou. Você viu. Eu não sou digno. Não consigo esquecer o passado, nem pensar no futuro. Não quero que você suporte essa dor comigo. Inês se aproximou, abraçando-o por trás. A voz dela, trêmula, mas firme. Não preciso que você esqueça. Só preciso que compartilhe. O seu passado também fará parte da minha vida. Se a ferida não cicatrizou, deixe-me ajudar a curá-la. Afonso ficou em silêncio. Seu coração batia acelerado. Sempre se fechara na escuridão, sem deixar ninguém entrar. Mas Inês, com sua doçura e determinação, havia batido a porta. Ele se virou, olhando fundo nos olhos dela. Você realmente quer ficar? Mesmo que eu nunca esteja pronto para ter filhos, quero ficar, porque eu te amo, sussurrou Inês, lágrimas brilhando. E acredito que um dia, juntos, estaremos prontos. Afonso a envolveu num abraço apertado, como se tivesse medo de perdê-la, e ali, pela primeira vez, deixou-se chorar. Lágrimas guardadas por tanto tempo. Inês apoiou o rosto em seu ombro, murmurando, não vamos mais fugir. De agora em diante, enfrentaremos tudo juntos. O vento da noite soprou entre os olivais, trazendo o cheiro úmido da terra e das flores. A lua os envolveu em sua luz, como testemunha de um novo começo, início da franqueza, da confiança e de um amor que crescia, amadurecido pela escuridão. Depois do incidente no jantar e dos longos dias de partilha sobre a dor do passado, a relação de Inês e Afonso tornou-se mais próxima. Eles começaram a encontrar paz um no outro, cavalgavam juntos pelos campos de oliveiras, jantavam de forma simples na cozinha em vez da mesa formal, ficavam até tarde lendo ou conversando junto à lareira. Mas essa paz não durou muito. Numa manhã, quando Inês se preparava para visitar os pais em Lisboa, ela viu por acaso um jornal deixado na porta. Na capa, um título enorme saltava aos seus olhos. O casamento de Afonso Moreira, contrato ou amor verdadeiro. Inês congelou. Abaixo, havia uma foto dela e de Afonso no Algarve, de mãos dadas ao sair de um restaurante. A câmera captara o instante em que seu olhar parecia aflito, enquanto Afonso parecia frio, a imagem fora interpretada como uma encenação forçada. Ela continuou lendo, cada palavra como uma agulha perfurando. Segundo fontes, este casamento não passa de um acordo para que Afonso mantenha a herança. A noiva, Inês Oliveira, uma enfermeira comum, teria recebido uma quantia generosa em troca de 2 anos
ao lado do magnata financeiro. O jornal ainda mencionava Rui Pacheco, um ex-funcionário do Grupo Moreira, agora vangloriando-se de possuir provas do contrato matrimonial. Inês tremia, as mãos amassando o jornal até deformá-lo. Quem havia revelado? Rui realmente tinha provas? Naquela tarde, Afonso voltou de Lisboa. Assim que entrou, viu Inês sentada em silêncio na sala de estar, os olhos vermelhos. Sobre a mesa, o jornal escancarado. Você já leu? Ele perguntou, a voz grave. Inês assentiu, tentando se controlar, mas em vão. Eles estão certos, não é? Rui realmente sabe? Afonso se aproximou, pousando a mão em seu ombro. Rui foi um executivo importante, pode ter visto um rascunho do contrato, mas eu não deixarei que ele a machuque. Hã? Mas o que as pessoas vão pensar? Vão acreditar que eu sou apenas uma interesseira. A voz de Inês se quebrou. Afonso fitou-a profundamente, categórico. Escute-me, Inês. Nosso casamento começou como um acordo, mas já não é mais um contrato. Eu amo você e vou proteger a sua honra, custe o que custar. As lágrimas de Inês rolaram. Naquele instante, ela viu a determinação nos olhos de Afonso. Não apenas orgulho, mas amor verdadeiro. No dia seguinte, Rui Pacheco fez contato oficial. Um envelope chegou à Quinta da Esperança. Dentro, havia uma cópia do contrato de casamento com as assinaturas de Inês e Afonso, junto a uma nota rabiscada, 2 milhões de euros. Caso contrário, entregarei tudo à imprensa. Afonso apertou o envelope com força, o rosto sombrio. Inês ao lado, o coração disparado. Afonso, o que vamos fazer? Ele respirou fundo, respondendo com firmeza. Não pagaremos nada. Se ficarmos calados, ele voltará a atacar. A única saída é tornar tudo público. End of sex. Inês ficou atônita. Público? Quer dizer admitir que o casamento começou como contrato? Sim, mas também admitir que agora nos amamos de verdade. Você está disposta a enfrentar isso comigo? Dentro de Inês, o medo e a vergonha cresceram. Mas ao ver a firmeza no olhar de Afonso, ela soube. Se continuassem escondendo, viveriam para sempre nas sombras. Ela assentiu. Eu vou com você. Até o fim. Afonso a puxou para seus braços, apertando-a forte. Do lado de fora, o vento passava pelos olivais, como uma bênção silenciosa à decisão ousada que tomavam. Nos dias seguintes, a Quinta da Esperança parecia uma fortaleza sitiada. Jornalistas amontoavam-se no portão. Flashes disparavam sem parar. Repórteres gritavam, Inês, é verdade que você recebeu dinheiro para se casar com o senhor Moreira? Afonso, algum comentário sobre o contrato de casamento que circula na internet? O casamento de vocês foi apenas uma fraude para manter a herança? O barulho ecoava nas paredes de pedra. Inês observava da janela, o peito apertado. Queria fugir, desaparecer, mas a mão de Afonso pousada em seu ombro, firme, lembrava-a de que não estava sozinha. Amanhã, disse ele, a voz grave e firme, enfrentaremos todos, contaremos a verdade, Inês-Tremeux. E se todos se virarem contra nós, se me chamarem de interesseira, Afonso virou-a de frente, fitando seus olhos. Então eu direi ao mundo inteiro que eles estão errados. Você não é interesseira, não é sombra. Você é a mulher que eu amo. Is it done? As lágrimas voltaram e Inês assentiu. No dia da coletiva, o auditório em Lisboa estava lotado. Câmeras, microfones, refletores apontados para o palco onde Afonso e Inês sentavam lado a lado. Rui Pacheco também estava presente, sorridente, nas últimas filas, com uma pasta de documentos na mão. Afonso começou, sua voz ressoando. Circulam boatos sobre meu casamento com Inês Oliveira. Hoje direi a verdade. A sala inteira silenciou. Sim, nosso casamento começou como um acordo, admito. Eu precisava de uma esposa para manter a herança, e Inês aceitou porque sua família precisava de ajuda. Um burburinho explodiu. Flashes dispararam. Rui sorriu, crente na vitória. Mas Afonso prosseguiu, com voz cada vez mais firme. Mas isso foi apenas o começo, porque ao longo desse tempo juntos, encontramos o amor verdadeiro. Inês não é oportunista. Ela é a mulher que salvou não apenas esta propriedade, mas também o meu coração. Eu a amo.
E não preciso esconder isso. Ele segurou a mão de Inês, erguendo-a diante de todos. As câmeras focaram no rosto de Inês, seus olhos marejados, mas firmes. Ela reuniu coragem e disse em voz alta: eu sei que muitos não acreditarão, mas não me casei com Afonso por dinheiro. Casei porque, desde o momento em que enfrentamos as provações juntos, entendi que o amor pode nascer até das circunstâncias mais improváveis. Eu o amo. O auditório explodiu em murmúrios. Alguns jornalistas aplaudiram, outros permaneciam céticos, mas aquelas palavras, tão sinceras, atingiram em cheio o plano de Rui. Ele se levantou, brandindo os papéis. Aqui está o contrato de casamento. Prova irrefutável. Tudo não passa de fraude para manter a herança. O tumulto tomou conta, mas Afonso manteve-se calmo, sorrindo com frieza. Rui Pacheco, você tem razão. Este é o contrato verdadeiro. Mas esqueceu um detalhe. Ele já não tem validade. E esqueceu que chantagem é crime. Tudo o que fez aqui foi gravado. As portas do fundo se abriram. Policiais entraram e avançaram até Rui. Ele empalideceu, resistindo. Não, vocês não podem. O clique das algemas pôs fim à sua farsa. O salão veio abaixo. Alguns repórteres gritavam, outros registravam cada segundo. Afonso voltou-se para Inês, ainda segurando firme sua mão. Sob a chuva de flashes, ela viu claramente. Haviam vencido, não pela herança, mas por terem escolhido encarar a verdade. Naquela noite, de volta à Quinta da Esperança, Inês sentou-se na varanda, olhando a lua alta no céu escuro. Afonso aproximou-se, pousando a mão em seu ombro. Perdão por tudo o que você teve de suportar. Inês balançou a cabeça, sorrindo suavemente. Não me arrependo. Pelo menos agora tudo está claro. Não temos mais nada a esconder. Afonso sentou-se ao lado dela, a voz mais doce. Quero uma coisa. Vamos renovar nossos votos. Não por lei, não pela herança, mas pelo amor verdadeiro. Diante da família, dos amigos e do mundo, o coração de Inês acelerou. Desta vez, não havia contratos, nem mentiras. Apenas amor. Ela assentiu. Sim, é o que eu quero. Do lado de fora, o vento atravessava os olivais, sussurrando como um cântico de bênção. A manhã em Quinta da Esperança se abriu com uma luz dourada suave cobrindo os vinhedos, fazendo com que cada gota de orvalho restante brilhasse como joias. Inês estava à janela do quarto principal da casa, a mão pousada levemente sobre o vestido branco simples pendurado na cadeira. Não era um vestido de noiva luxuoso como os que ela vira nas capas de revistas, mas sim uma peça pura de seda macia, com costura ajustada, sem ostentação, confeccionada por Dona Graça durante 3 semanas. A senhora lhe dissera uma vez: minha filha, um vestido de noiva só é bonito quando o coração de quem o veste está repleto de amor. Inês sorriu ao lembrar-se dessas palavras. Na verdade, hoje não era um casamento, mas sim a renovação dos votos entre ela e Afonso. Uma cerimônia simples, mas de significado profundo. Provar à família, à comunidade e, sobretudo, a eles mesmos que o casamento já não era um contrato ou conveniência, mas uma escolha feita pelo coração. No pátio, os trabalhadores preparavam um arco de madeira decorado com rosas brancas e ramos de lavanda roxa, a flor favorita de Inês. As mesas longas eram postas sobre o chão de tijolos, cobertas por toalhas brancas, enfeitadas com cestas de frutas e velas aromáticas. Ao longe, soava delicadamente a orquestra de cordas ensaiando, como se trouxesse a propriedade de volta ao tempo antigo das festas familiares. Maria, a irmã de Inês, entrou correndo no quarto, o rosto iluminado. Inês, você viu? Parece que todo o vale espera esta celebração. Até os passarinhos cantam mais alto hoje. Inês riu, mas o coração lhe vibrou com um leve tremor. Recordava-se das noites de meses atrás, quando apenas ouvir o nome de Sofia lhe apertava o peito. Hoje, diante de centenas de olhares, será que seria comparada? Será que haveriam como uma sombra substituta? Bateram à porta. Afonso entrou, sem o terno formal, mas num conjunto azul marinho com gravata no mesmo tom, elegante e ao mesmo tempo acolhedor. Ao vê-la parada diante do vestido, aproximou-se e tocou suavemente sua mão. Inês, você está nervosa? Ela assentiu. Tenho medo que pensem.
que estou tentando substituir alguém. Afonso ergueu-lhe o queixo, forçando seus olhos a se encontrarem. Aqueles olhos cor de âmbar, antes carregados de dor profunda, agora estavam claros e firmes. Você não substitui ninguém. É você quem eu escolhi para seguir ao meu lado. Hoje, quero que todos saibam, o meu amor por você é a única verdade. Essas palavras derreteram o gelo em torno do coração de Inês. Ela respirou fundo, sentindo que poderia descer qualquer escada e enfrentar qualquer olhar. Os convidados chegavam em número crescente. Havia rostos de Lisboa, do Porto e até amigos estrangeiros da família Moreira. A imprensa local montava câmeras, pronta para cobrir o raro evento naquela região pacata. Quando a música começou, Inês entrou de braços dados com o pai José, agora saudável após longo tratamento graças ao apoio de Afonso. Ele usava um terno simples, mas caminhava com orgulho. Murmurou ao ouvido da filha: "Você percorreu uma longa jornada, Inês. Lembre-se, hoje não é apenas o dia em que foi escolhida. É o dia em que você mesma escolhe." O coração de Inês disparou. Sob o arco de flores, Afonso a esperava, sorriso radiante e olhar emocionado. Ao se aproximar, todos os murmúrios e olhares desapareceram, restando apenas a distância que se encurtava entre eles. O velho padre, que já testemunhara tantos casamentos na região, falou com voz calorosa: "Hoje não testemunhamos apenas dois corações renovando seu laço, mas também um amor amadurecido através de provações, perdas e fé." Afonso segurou a mão de Inês, levemente trêmula, porém quente. Foi ele quem falou primeiro: "Inês, você veio a mim não com ingenuidade, mas com coragem. Você viu minhas cicatrizes, as memórias que temi enfrentar, e mesmo assim permaneceu. Hoje prometo ficar com você, aconteça o que acontecer. Nunca a deixarei sozinha, como você nunca me deixou." O vento balançou suavemente o arco. Inês mordeu os lábios para conter as lágrimas e respondeu, firme, apesar da emoção: "Afonso, você disse que certas dores nunca desaparecem. Eu acreditei, mas aprendi outra coisa. Há amores grandes o bastante para transformar a dor em força. Prometo ser o porto seguro para você, assim como você tem sido o farol para mim. Eu escolho, não apenas hoje, mas em todos os dias que virão." Palmas ecoaram. Alguns convidados não seguraram as lágrimas. Até o padre enxugou os olhos antes de declarar: "Pelo poder do amor e da fé, declaro-os marido e mulher, não apenas perante a lei, mas perante o coração, para sempre." Afonso beijou Inês sob as pétalas de lavanda que voavam ao vento. Um beijo longo, completo, não um gesto ritual, mas uma afirmação. Quando se afastaram, todos os presentes se levantaram, lançando papel picado branco e lilás ao céu azul, transformando Quinta da Esperança num mar de flores. Inês recostou a cabeça no peito de Afonso, murmurando: "Nunca me senti tão viva como agora." Ele a apertou mais forte, respondendo baixinho: "E isso é apenas o começo, Inês. Escreveremos juntos todos os próximos capítulos." O banquete após os votos aconteceu no amplo jardim da quinta. Cordões de luzes douradas foram pendurados nos antigos oliveirais, criando um céu cintilante quando a noite caiu. O som da guitarra portuguesa misturava-se às risadas alegres. O aroma de uvas maduras e vinho recém-servido preenchia o ar. Inês estava ao lado de Afonso na longa mesa, com seus pais à frente, os rostos iluminados de orgulho. José ergueu a taça de vinho tinto, a voz rouca de emoção: "Minha filha finalmente encontrou o lugar ao qual pertence. Afonso, confio-lhe a minha menina, sem mais preocupações." Afonso pousou a mão firme sobre a de Inês e respondeu, olhando diretamente para o sogro: "O senhor não entrega sua filha a ninguém. Inês não me pertence, ela pertence a si mesma. Eu apenas tenho a sorte de caminhar com ela pela vida." Um instante de silêncio, seguido de aplausos calorosos. Maria, a irmã caçula, gritou brincalhona: "Bravo, cunhado! Se tiver uma filha, terá que ensiná-la a falar coisas doces assim." A mesa caiu na gargalhada, mas Inês corou, o coração acelerado. A frase inocente lembrava-lhe o segredo guardado havia semanas. A noite avançava. Quando os convidados começaram a partir, apenas a família e amigos próximos permaneceram.
Afonso levou Inês para fora do jardim festivo, caminhando pela trilha de pedras até os vinhedos. A lua iluminava as fileiras de parreiras, criando um cenário mágico. "Está cansada?" perguntou ele. Suave. "Não. Só sinto meu coração tão cheio que parece explodir", respondeu Inês, apertando-lhe a mão. Pararam num pequeno mirante de madeira. Afonso passou o braço em sua cintura, deixando-a apoiar a cabeça em seu peito. "Inês, hoje me sinto o homem mais afortunado. Houve um tempo em que pensei que nunca mais viveria isso." Ela ergueu os olhos, brilhando sob a lua. Era o momento certo. Colocou a mão no próprio ventre e guiou a dele até ali. "Afonso, hoje não é só o dia em que renovamos nossos votos. Tenho algo a lhe dizer." Ela franziu a testa, súbito tenso. "O que, Inês? Está me assustando." Ela sorriu, lágrimas escorrendo. "Carrego em mim uma parte de você, de nós. Estou grávida, Afonso." O tempo pareceu parar. Ele ficou imóvel, a mão pressionada contra o ventre dela, como se quisesse ter certeza de que não era um sonho. Seus olhos se arregalaram, piscando várias vezes para conter a emoção. "Inês, é verdade mesmo?" "Sim. Fiz os exames. O médico confirmou. Esperei até hoje, depois da cerimônia, para contar." De repente, Afonso riu, uma risada entrecortada de soluços. Ergueu-a nos braços e girou-a pelo ar, sua alegria ecoando pelos vinhedos silenciosos. Depois a abraçou com força, os lábios tremendo sobre sua testa. "Obrigado, Inês. Você não imagina o presente que me deu. Eu pensava que nunca mais teria essa chance." Ela encostou o rosto no ombro dele, sussurrando. "Não é apenas uma chance, Afonso. É um novo começo para nós dois." De mãos dadas, voltaram à casa principal, onde a família ainda estava reunida junto à lareira. Afonso entrou radiante, quase sem voz. "Todos. Inês tem algo a compartilhar." O silêncio caiu. Inês assentiu, a mão no ventre. Maria foi a primeira a entender, gritando, "Você thanks in advance." A sala explodiu em comemoração. Dona Graça abraçou Inês, chorando. "Minha menina, que bênção do céu." José levantou-se, ainda sem estar totalmente recuperado, mas com os olhos cheios de vida. "Um neto. Meu Deus, esperei tanto por este dia." Afonso não desviava o olhar de Inês, como se gravasse aquela imagem em seu coração. Enquanto a família celebrava, ele murmurou ao ouvido dela, "Passei anos procurando a luz, e você a trouxe para mim. Agora, você me dá também um futuro. Juro, a partir deste instante, nada me afastará de você e de nosso filho." Inês o abraçou, sentindo que aqueles braços não sustentavam apenas a ela, mas todo um novo mundo que começava a nascer. Naquela noite, sob o sussurro do vento nos vinhedos e as risadas da família, Quinta da Esperança tornou-se verdadeiramente o lugar da esperança, não apenas para um amor renovado, mas para uma nova vida prestes a chegar. A manhã de outono em Quinta da Esperança se abriu com uma luz dourada suave, filtrando-se entre os galhos das velhas oliveiras e espalhando sobre a terra o cheiro agreste da relva úmida de orvalho. O ar estava límpido, os pardais chilreavam de galho em galho, como se a própria natureza quisesse partilhar a alegria da família Moreira depois de tantas tempestades. Inês permanecia à janela do amplo quarto, as mãos pousadas sobre o ventre já arredondado. 7 meses haviam se passado desde o dia em que renovaram os votos, e a vida mudara tanto que às vezes ela mesma mal acreditava ser verdade. De uma enfermeira anônima, passara a ser chamada pela imprensa com um título respeitoso, o coração do clã Moreira. Ela olhava para o pátio, onde os trabalhadores do campo colhiam os cachos maduros da vinha. Cestos cheios eram alinhados, prontos para serem levados à adega. O vento trazia o aroma doce das uvas até o quarto. Sob o alpendre, Dona Graça se ocupava em secar os pães recém-assados. O riso de Maria, irmã de Inês, ecoava enquanto corria atrás das crianças da aldeia que vinham ajudar. A cena fez Inês recordar-se de si mesma 1 ano antes. Confusa, insegura, temendo ser vista apenas como a substituta. Pousou a mão sobre o peito e sorriu. Tudo estava diferente agora. Afonso entrou, com uma pasta de documentos na mão. Continuava no seu terno elegante, mas já não carregava aquela frieza constante.
O olhar estava mais claro, o rosto mais suave, como se as arestas duras tivessem sido polidas pelo amor. Acordou cedo de novo, disse ele, abraçando a esposa pela cintura, a mão acariciando-lhe o ventre. O bebê começou a se mexer cedo hoje. Inês sorriu. Não consegui dormir mais. Afonso se inclinou e encostou o ouvido na barriga dela, como se quisesse ouvir melhor aquele som frágil. Sorriu. É como eu. Impaciente. Inês riu, mas os olhos se encheram de lágrimas de felicidade. Afagou os cabelos dele e murmurou. Ainda tenho medo, Afonso. Medo de não ser boa o bastante para ser mãe, para criar uma criança numa família tão grande. Ele ergueu a testa até encostar na dela. Você já é suficiente há muito tempo. Não precisa ser perfeita. Só precisa ser a minha Inês, doce e corajosa. Nosso filho vai crescer no amor, e isso é o que importa. As palavras dele trouxeram calma ao coração dela, como uma promessa gravada no vento da manhã. Naquela tarde, Afonso viajou a Lisboa para uma reunião com o Conselho de Administração. A notícia da gravidez de Inês já havia se espalhado, causando alvoroço. Para alguns, era um conto de fadas. Para outros, apenas uma estratégia de poder. Na sala de reuniões iluminada por lustres, os rostos tensos dos conselheiros refletiam no brilho do mármore. O presidente honorário, Antônio Lopes, abriu a sessão. Parabenizamos a família Moreira pela boa nova, mas precisamos falar da estabilidade da empresa daqui em diante. Outro membro interveio. Seco. Temo que as responsabilidades familiares distraiam o senhor Afonso. Precisamos de um plano alternativo, pelo menos nos próximos anos. O ambiente pesou. Todos os olhares se voltaram para Afonso. Ele se levantou, postura ereta, voz firme. Senhores, não vou recuar por me tornar pai. Pelo contrário, é justamente porque serei pai que devo manter o grupo sólido. Quero que meu filho cresça numa família onde o pai não foge das responsabilidades. Alguns franziram a testa, mas Antônio Lopes assentiu devagar. Um homem que sabe proteger a família também saberá proteger os negócios. Eu apoio Afonso. O apoio se espalhou e o conselho decidiu mantê-lo na liderança. Ao sair, Afonso enviou uma mensagem curta a Inês. Está resolvido. Vamos construir o futuro, não só do grupo, mas do nosso filho. Inês leu a mensagem sentada no salão, a mão no ventre, sentindo a confiança se derramar em seu coração. Naquela noite, reunida a família à mesa, Helena, mãe de Afonso, ergueu a taça de vinho, os olhos cheios de ternura. Já temi, já desconfiei, já achei que meu filho nunca venceria a escuridão. Mas hoje, vendo vocês, sei que a esperança voltou. Inês apertou a mão de Afonso sob a mesa. Não havia mais olhares de julgamento, nem sussurros de dúvida. Apenas família, risos e a luz cálida enchendo a casa antiga. Na primavera seguinte, Quinta da Esperança transbordava vida. Campos de lavanda arroxeados, vinhas verdes até o horizonte. A casa grande da família Moreira coberta de flores frescas, pois todos sabiam, um anjo estava prestes a nascer. Inês chegara ao último mês de gestação. O ventre enorme, os passos pesados, mas o rosto radiante. Estava sempre cercada. Maria organizava o enxoval. Dona Graça costurava fraldas. Senhor Duarte montava uma cadeira de balanço no jardim para ela descansar. Numa tarde, Inês embalava-se na cadeira, a mão no ventre, cantando baixinho. Afonso a observava, os olhos cheios de ternura e apreensão. A pasta de trabalho esquecida ao lado. Você canta bem, disse ela. Só estou ensaiando, para depois cantar para o bebê. Inês sorriu. Afonso, você já imaginou ser pai? Ele silenciou por um instante. O rosto deixou transparecer uma sombra antiga, mas logo apertou-lhe a mão e respondeu. Pensei que nunca teria essa chance. Mas você me deu esse milagre. Prometo ser o pai de quem nosso filho poderá se orgulhar. As lágrimas encheram os olhos de Inês. Sabia que naquela promessa havia não só esperança, mas também a dor da criança que Sofia não chegara a ter. Mas agora caminhariam juntos, sem deixar o passado os aprisionar. Na noite de lua cheia de maio, a tranquilidade da quinta foi rompida. Inês entrou em trabalho de parto. As dores vinham em ondas, o suor escorria, os dedos cravados nos lençóis. Afonso, apavorado mas firme,
chamou imediatamente o médico preparado. O quarto iluminado, cheiro de antisséptico no ar. Helena e Dona Graça rezavam do lado de fora, Maria corria com bacias de água quente. Afonso segurava a mão da esposa, murmurando contra sua testa: "Você não está sozinha. Eu estou aqui." Inês resistia às contrações extenuantes, mas ao encontrar os olhos de Afonso, outrora cheios de dor, e agora repletos apenas de esperança, encontrou forças. Após longas horas, enfim o primeiro choro soou, rasgando a noite. Uma menina minúscula, pele cor-de-rosa, as mãozinhas agitadas no ar, as lágrimas de Afonso rolaram livres. Ele recebeu a filha nos braços, tremendo como se segurasse o próprio mundo. Colocou-a junto ao peito de Inês. Ela olhou a bebê, rindo e chorando ao mesmo tempo. Esperança, é a nossa esperança. O nome surgiu naturalmente, como se já estivesse escrito. A menina se aconchegou no colo da mãe, em paz, como se aceitasse. A notícia correu pela quinta. Os trabalhadores largaram o serviço e correram à casa grande, ansiosos para ouvir o choro da recém-nascida. Helena chorava de alegria. José, o pai de Inês, mesmo frágil, levantou-se de pé, os olhos ardendo de vida. Vivia o bastante para ver este dia. Maria ria entre lágrimas. "So thanks in advance." Dona Graça ajoelhou-se diante do pequeno altar da capela, murmurando preces de gratidão. Nos dias seguintes, a Quinta da Esperança parecia viver uma festa sem fim. O choro e o riso de esperança ecoavam por todos os cantos. Os trabalhadores a disputavam no colo, como se fosse filha de todos. Certa manhã, com o sol dourando os vinhedos, Inês embalava a filha no alpendre. Afonso chegou e os envolveu num abraço. Murmurou: "Inês, você me deu algo que pensei nunca mais ter, uma família." Ela recostou a cabeça em seu ombro e respondeu suavemente: "Atravessamos a escuridão para chegar aqui. Agora, esta luz é nossa." Eles se olharam, e nos olhos de ambos refletia-se a pequena esperança. Ao longe, os olivais sussurravam ao vento, lembrando que o tempo seguiria e novos desafios viriam. Mas agora, Afonso e Inês já não eram dois perdidos na dor. Eram uma família, um amor provado, curado e renascido. Dentro deles, sabiam, a jornada não terminava. Estava apenas começando a jornada do amor, da esperança e das gerações que cresceriam sob a sombra acolhedora de Quinta da Esperança.